No Academia de hoje, nós vamos tratar da tão falada liberdade de expressão. A Constituição Federal proíbe a censura. O direito à liberdade de imprensa ampara, de um lado, a possibilidade de fundar e utilizar todos os meios de comunicação para levar mensagem ao maior número de pessoas possíveis. De outro, garante à sociedade o direito de contar com uma mídia livre, independente e plural, que permita à comunidade o acesso a opiniões. Opiniões, inclusive, distintas sobre os mais diferentes temas. Mas será essa liberdade total? Liberdade de expressão é o tema de uma pesquisa do mestre em Direito Alexandre Sankiewicz. Liberdade de expressão, pluralismo e mídia, construindo a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Dissertação apresentada ao Instituto Brasiliense de Direito Público como requisito parcial à conclusão do curso de pós-graduação estricto sensu, área de concentração, Constituição e Sociedade. Orientador, professor Dr. Ivo Teixeira Gico Júnior. Participam do Academia de hoje Alexandre Vitorino Silva, mestre em Direito Constitucional, e Luiz Carlos Assis Iasbeck. Ele é doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, professor Iasbeck, que também faz parte do grupo de comunicação, do curso de jornalismo da Católica de Brasília, não é isso, professor? Sim. Tá certo. Nossos agradecimentos pela presença aqui. Nós vamos conferir agora um resumo deste estudo. O trabalho busca desenvolver princípios para a criação de um marco, mediante o qual seja possível o exercício amplo, livre e independente da liberdade de expressão pela maior quantidade possível de grupos ou indivíduos. Pretende-se estabelecer condições mínimas para a garantia do pluralismo que uma democracia requer. Bem, Alexandre, inicialmente, parabéns pelo trabalho. Eu considero, não apenas por estar na área da comunicação, mas eu considero um tema bastante interessante, que é justamente a liberdade de expressão. E eu gostaria que você já começasse falando da metodologia. Obrigado, Rimac. É um tema muito interessante e também bastante polêmico. O trabalho, ele usa ferramentas da economia para tratar de problemas tradicionais relacionados à liberdade de expressão e ao setor de comunicação, a partir da escolha de um problema específico, que é como conciliar em uma democracia pluralismo e liberdade de expressão. Ele vai e se socorre do instrumental proporcionado pela análise econômica do direito para tentar comparar os custos e benefícios proporcionados por diferentes regras jurídicas. Nós vamos agora conferir parte da bibliografia deste estudo e depois o professor Alexandre vai comentar para a gente de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração da pesquisa dele. Alternativas imperfeitas, escolhendo entre modelos institucionais em Direito, Economia e Política Pública. Newcomer, editora University of Chicago. Democracia e o problema da liberdade de expressão. Cass Sunstein, editora The Free Press. Liberdade de expressão, dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Jonatas Machado, Coimbra, editora. Então, Alexandre, como cada obra contribuiu? Primeira obra, Alternativas Imperfeitas, ela contribuiu bastante para a escolha do método, porque o professor Começar, nessa obra, ele cuida da importância de se fazer análises comparativas entre conjuntos de regras jurídicas distintas, vendo os benefícios e as desvantagens de cada conjunto de regras jurídicas. O segundo livro, Democracia e o Problema da Liberdade de Expressão, do professor Cass Sunstein, ele trata de temas muito próximos aos que foram tratados nessa obra. E é uma obra que eu considero de uma relevância importante. O terceiro livro, Liberdade de Expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social, é fruto da tese de doutoramento do professor Jonatas Machado, da Universidade de Coimbra, e, como tese de doutorado, tenta analisar a liberdade de expressão sobre 4 diferentes perspectivas: a perspectiva histórica, a perspectiva filosófica, a substantiva e a estrutural. E nessa análise estrutural faz uma análise profunda da estrutura do setor de comunicação, como deve ser essa estrutura para poder viabilizar o exercício da liberdade de expressão pelo maior número possível de pessoas. Bem, professor Alexandre Sankiewicz, vamos então agora falar do trabalho em si. Tá. De maneira geral, existe um consenso de que liberdade de expressão e pluralismo são princípios fundamentais em qualquer país democrático.
liberdade de expressão e pluralismo estão previstos em diversos diplomas internacionais, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e na Constituição da República estão previstos também nos artigos 5º, 220, artigo 1º e artigo 17 da Constituição Federal. Apesar da importância, em diversas situações concretas, o exercício da liberdade de expressão pode entrar em conflito com a exigência de pluralismo que uma democracia demanda, que uma democracia requer. Então, em situações concretas, a liberdade editorial de um determinado setor de uma empresa de comunicação pode gerar demandas por direito de resposta ou demandas por direito de acesso. Em outros casos, o direito fundamental de fundar e usar um veículo de comunicação para levar a mensagem ao maior número possível de pessoas pode também entrar em conflito com regras que vedam o oligopólio e monopólio. A distribuição de verba relacionada à publicidade oficial pode ser tanto um fator que contribui para o exercício da liberdade de expressão, como também pode ser um fator inibidor, porque pode ser usado como uma forma de censura indireta. Pode ser a retirada de verba da publicidade oficial, pode ser um meio utilizado pelo governo para punir um determinado veículo de comunicação que adota uma linha editorial crítica ao governo. Então, apesar de pluralismo e liberdade de expressão serem direitos fundamentais e serem importantes em qualquer democracia do mundo, em casos concretos podem surgir diversas controvérsias sobre como ponderar esses direitos, como balancear esses direitos. E aí a importância do estudo do tema. No Brasil, grande parte da sociedade civil acredita que qualquer lei destinada a, de certa maneira, regular a atividade do setor de comunicação implica em inevitável censura. Em diversos países reconhecidamente democráticos no mundo, existem leis destinadas ao setor. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente tem a FCC, que é uma agência reguladora. Na Inglaterra, a gente tem a Ofcom. Em Portugal, a gente tem a Entidade Reguladora de Comunicação. Na França, a gente tem uma agência responsável também por aplicar as leis destinadas ao setor. Então, como conciliar isso, né? Em compensação, também nesses países, a proposta das agências reguladoras e a proposta das leis existentes para o setor são muito distintas dos projetos de lei que atualmente estão em trâmite no Congresso Nacional ou de algumas leis que a gente vê em países sul-americanos destinadas, na verdade, a título de regulamentação, praticar censura em relação às empresas de comunicação. Então, a proposta do trabalho por que nesses países reconhecidamente democráticos existem leis e não há censura, e por que em outros países há leis destinadas ao setor que inevitavelmente provocam censura. Então, o primeiro objetivo do trabalho é ver onde essas leis são cabíveis e onde não são, onde as leis proporcionam uma melhora do sistema do setor de comunicação e onde as leis praticam censura. Para chegar a esse objetivo, eu achei importante primeiro conhecer como é o setor de comunicação, conhecer esse mercado, como esse mercado funciona, se existem falhas nesse mercado, onde a lei pode servir para corrigir as falhas de mercado e onde a lei, ao contrário, pode proporcionar aumento de custos de participação ou, na verdade, provocar censura. O trabalho identifica falhas de mercado, mas não é porque identifica falhas de mercado que acredita que o governo é o melhor de todos os mundos, que é o governo que vai solucionar todos os problemas, porque também nada justifica que o Estado ou o governo se coloque como curador do discurso, podendo dizer o que pode e o que não pode ser dito na sociedade. Então, a segunda parte do trabalho tem a intenção justamente de identificar essas falhas de governo e onde, na verdade, a título de regulação, pode-se praticar censura. As conclusões a que o trabalho chega são algumas diretrizes que são, inclusive, corroboradas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outras cortes de direitos humanos, como a Corte Europeia de Direitos Humanos. Você pode, sim, estabelecer algumas leis para o setor que incentivem a transparência, é uma possibilidade, ou seja, que incentivem a transparência, por exemplo, sobre a propriedade dos meios de comunicação, que incentivem a transparência sobre como são distribuídas as verbas relacionadas à publicidade oficial, relacionadas a subsídio. Você pode estabelecer leis que diminuam os custos, que tenham a intenção de diminuir os custos de participação.
Você pode estabelecer uma exigência que qualquer lei sobre essa atividade tem que ser neutra em relação ao conteúdo. O governo jamais pode vir a privilegiar um ponto de vista específico sobre pena de praticar censura. Você pode ter uma lei que trate sobre a distribuição da publicidade oficial, justamente para impedir que, a título de distribuição de verba pública, você possa punir um veículo de comunicação que eventualmente esteja recebendo uma verba e fazendo críticas ao governo. Então, algumas leis, ao contrário de produzir censura, podem sim vir a ser importantes fatores para contribuir, servir, né, como importantes fatores de contribuição para a melhora da liberdade de expressão e para a melhora do pluralismo na sociedade civil. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e depois estaremos de volta com o debate aqui no Academia. Até já. Estamos de volta com a Academia e hoje debatendo a dissertação do mestre em Direito Alexandre Sankiewicz, Liberdade de Expressão, Pluralismo e Mídia, construindo a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, Soraya Mendes, editora Saraiva, série DP. Responsabilidade Social, Conceitos e Práticas, construindo o caminho para a sustentabilidade nas organizações. Cid Aled Filho e Vânia de Lourdes Marques, editora Atlas. Direito e Pós-Humanidade, quando os robôs serão sujeitos de direito. Marco Aurélio de Castro Júnior, editora Juruá. Bom, nós tivemos aí 3 indicações para que você possa acessar e conferir um pouco mais os trabalhos. E aqui tem mais um, que é justamente o tema do programa de hoje. Liberdade de expressão e pluralismo, perspectivas de regulação. Bom, pelo título do livro já deu para ver que mudou em relação até ao trabalho, a dissertação original, né, professor? Mas é basicamente o mesmo trabalho. Houve a mudança do título, mas o livro é fruto do estudo realizado para o mestrado, né, em Direito no Instituto Brasilense de Direito Público. Tá certo. Pela editora Saraiva, está aí mais uma dica para você conferir, então. Bom, vamos começar aqui o nosso debate, começar inclusive com o professor Alexandre. Obrigado pela presença. Obrigado, Rimac. Obrigado, professor Alexandre Sankiewicz, professor Luiz Carlos Iesbeck. É uma satisfação poder estar aqui na TV Justiça, debatendo esse tema que desperta tantas paixões, né, que é justamente a perspectiva de regulação da liberdade de expressão. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Alexandre Sankiewicz, porque o livro ele realmente traz uma visão instrumental em relação à ferramenta do direito da economia e evita aquela abordagem romântica que nós vemos da liberdade de expressão. Talvez por conta dos traumas que os brasileiros acumularam em razão de um período de autoritarismo, toda vez que se fala em liberdade de expressão, a única expressão que realmente é lembrada, com perdão do trocadilho, é a liberdade. Não se pensa na consequência de um eventual pronunciamento, não se pensa na figura do receptor e nem tampouco em um modelo que possa controlar ou estimular a circulação de informações de uma forma útil, de uma forma eficiente. E o trabalho tem essa grande virtude, que é a de falar tanto da dimensão liberal da liberdade de expressão, como também do papel do Estado como possível indutor do discurso, como um agente de desobstrução de vias que muitas vezes não conseguem ser preenchidas por pensamentos minoritários. Lendo o trabalho, algumas questões me pareceram muito relevantes e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para justamente trazê-las à tona. E indaga o professor, inicialmente, se a participação do Estado na desobstrução não pode levar a uma cilada, que seria o controle da pauta do debate público por meio de um excesso de informações irrelevantes, para tirar, por exemplo, a tônica da crítica política e colocar em outros assuntos, como competições esportivas ou mesmo festivais populares, enfim, uma utilização demagógica desse papel de indução do Estado. Bom, primeiro quero agradecer aos professores Alexandre Vitorino e o professor Luiz Asbeck pela presença, pelo tempo dedicado à leitura do livro, ao estudo do trabalho. E já respondendo a pergunta, digo que sim,
pode sim levar a uma cilada, e é por isso que o trabalho faz questão de destacar as possíveis ciladas, né, existentes nesse caminho e as falhas de governo que devem ser evitadas. Destacar as falhas de mercado não significa romantizar o governo, não significa dizer que o Estado é a solução para todos os problemas. Para que haja uma intervenção e para que essa intervenção seja eficiente, não provoque censura, a gente tem que tomar um mínimo de precauções procedimentais. Uma dessas precauções, por exemplo, é garantir que um conselho que venha ter essa agência seja plural, tenha a participação de todos os integrantes da sociedade civil, regras claras, precisas e proporcionais, e também sempre ver que a pauta, que o Estado como indutor do discurso deve sempre ter a preocupação de induzir aqueles discursos relacionados a grupos minoritários que não teriam acesso à agenda normal dos meios de comunicação comerciais. Então, um Estado que tenta induzir informações, induzir um discurso que já é tratado de forma adequada e suficiente pelos meios de comunicação comercial, ou tenta utilizar a agência para desviar o assunto, a gente deve sim ter mecanismos para inibir esse tipo de ação e pode ter até esses tipos de mecanismos previstos em lei, por que não? Professor Luiz Carlos Yazbek. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, professor Alexandre também, né, sobre um tema que nos é muito caro, que é o tema da liberdade de expressão. No título original da sua dissertação, Alexandre, você colocou o termo mídia, pluralismo e mídia. E, no entanto, no livro, mídia desaparece no título, mas continua nos conteúdos. Como professor da área de comunicação e pesquisador, me interessa muito essa questão dos meios de comunicação e a sua importância, a sua relevância na disseminação e na propagação do que a gente chama de liberdade de expressão. Tem também um outro termo importante, o pluralismo. A gente não pode falar de democracia sem falar de pluralismo. E parece que mídia e pluralismo nós estamos falando de liberdade de expressão. O professor Alexandre Vitorino lembrou muito bem aqui que a liberdade de expressão muitas vezes se remete no seu trabalho, isso aparece seguidas vezes, ao emissor, aquele que tem a iniciativa do processo de comunicação. E nós sabemos que o processo de comunicação é muito mais do que expressão, porque é expressão e impressão. E a impressão cabe ao outro, ao receptor, né? Então, no processo de comunicação, do qual as mídias têm um papel aí determinante, na comunicação de massa, na comunicação de grande espectro, né? Como é que ficaria essa relação de interação e pluralismo, por exemplo? Porque só na expressão a gente pode entender que há uma maneira de administrar o que se pode ser dito, o que pode ser dialogado, o que pode ser considerado informação relevante ou não. Mas na resposta, no processo interativo, porque a resposta também faz parte desse processo que nós chamamos de liberdade de expressão. Então, eu queria primeiramente ouvi-lo a respeito da questão da comunicação, mais do que sobre a questão da informação. Certo. Hoje, em sociedades de massa, sociedades complexas, o direito à liberdade de expressão não pode ser estudado de maneira separada ao direito de você fundar e utilizar todo e qualquer meio de comunicação de forma a levar a sua mensagem para o maior número possível de pessoas. Então, expressão e comunicação, elas estão intrinsecamente relacionadas. Você garantir em abstrato a liberdade de expressão, mas criar barreiras intransponíveis para que a pessoa possa utilizar os meios de comunicação, você acaba por desrespeitar a própria liberdade de expressão. Hoje também, em razão dos meios tecnológicos, você tem uma interatividade muito maior, né? Você tem a internet, os custos de participação diminuíram muito, você tem as redes sociais, mesmo os veículos tradicionais, eles se utilizam mais, né, de mecanismos de interação com o Twitter, com o Facebook, com outras redes sociais, e essa interação também aumenta de forma exponencial. Então, hoje, você tem um campo muito maior para o pluralismo, um campo muito maior do que existia há 10, 15 anos atrás, proporcionado não
pela mudança da legislação, mas pelo desenvolvimento tecnológico. Aqui o Estado pouco atuou assim, em marcos legais para contribuir para o pluralismo, né? Há um aumento de pluralismo sem que esse aumento de pluralismo provoque qualquer restrição à liberdade de expressão individual de veículos de comunicação ou de grupos de pessoa. Então, hoje é possível uma convivência muito maior, né, entre mecanismos, veículos de comunicação de massa com aqueles veículos destinados a nichos específicos ou aquela comunicação individual entre os indivíduos. Então, haveria comunicação intrinsecamente ligada com a liberdade de expressão nos dias atuais e não poderia ser tratada de uma forma totalmente separada. Professor Alexandre Vitorino. Professor, uma outra questão que me chamou a atenção é a que diz respeito à ideia de criação de uma agência ou de alguma espécie de órgão regulador da liberdade de expressão. Quando se fala em criação de agência, de um modo geral, para regular a atividade econômica, o que se tem em mente, pelo menos por uma matriz, é a ideia de garantia do interesse público. A teoria do interesse público diz que é necessário proteger o consumidor, é necessário criar mecanismos para que haja competição, que aqui no caso é a competição de ideias, e também a necessidade de controlar externalidades do processo. O que eu indago é o seguinte: a criação de uma agência reguladora que afetasse, portanto, a atividade dos meios de comunicação, não poderia levar a uma captura dessa agência, por segmentos oligopolizados, por, quem sabe até em alguns pontos, segmentos monopolizados? Poderia. E nesse campo todo cuidado é pouco, e é exatamente por isso que eventual criação de uma agência nesse sentido tem que mirar os bons exemplos, tem que mirar aqueles países em que reconhecidamente a liberdade de expressão é um direito reconhecido e protegido e ver como essas agências funcionam nesses países para que o modelo institucional adotado mire um bom exemplo, analise criticamente esse exemplo e ver o que desse exemplo pode ou não ser aplicado ao Estado brasileiro, para que todas aquelas regras institucionais possíveis e cabíveis para impedir a captura da agência sejam aplicadas, né? Novamente, essa agência, se ela vier a existir, deve atuar de acordo com regras claras, proporcionais, leis precisas, né? E sujeitas ao claro exame de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Professor Yazbek. Professor Alexandre Sankiewicz, seu trabalho é admirável pelo fato de ter também contemplado a multidisciplinaridade. Como o senhor mesmo colocou no início, o senhor trabalha com direito, trabalha com princípios de economia, trabalha na questão do custo da liberdade de expressão. Eu pergunto, já nessa perspectiva da multidisciplinaridade, se outros custos também não entram, além do custo econômico, como, por exemplo, o custo político da liberdade de expressão, o custo de imagem, o custo mercadológico, e o custo, no nível individual, o custo psicológico da liberdade de expressão. São custos de grande relevância quando a gente fala do que é trabalhar com liberdade de expressão. O seu trabalho, apesar de ser de 2009, do ano de 2009, ele é muito atual, porque ele está trabalhando questões que estão no fulcro dos debates da atualidade. Eu falei a respeito desses custos porque eles me parecem muito evidentes no discurso, por exemplo, do pluralismo hoje. Aliás, no paradoxo do discurso do pluralismo, porque nós vemos o seguinte: hoje você tem um discurso da igualdade racial, da igualdade de direitos, da igualdade de gêneros, e, por outro lado, um discurso da diversidade, que faz mais eco à questão do pluralismo, não é? Então, você tem o discurso da igualdade e o discurso da diversidade, os dois convivendo nos meios de comunicação, nos discursos políticos, etc. Então, resumindo, minha pergunta seria o seguinte: como que esses outros custos eles têm influenciado no discurso e na liberdade de expressão de modo geral, a ponto de gerar esses paradoxos? Até um dos livros citados nessa obra
fala sobre os custos do dissenso, né, dos ônus que as pessoas sofrem por dissentir da opinião da maioria. Geralmente, aquelas pessoas que vêm para dissentir da opinião da maioria, que apresentam ideias chocantes, polêmicas, elas tendem a ser mal vistas na sociedade, né? E aqueles que concordam com a opinião da maioria, geralmente têm um caminho mais fácil a seguir, né? Agora, em uma sociedade democrática, cada indivíduo deve suportar os custos, em princípio, os custos das suas ações. Então, as pessoas, em princípio, devem suportar os custos da divulgação das próprias mensagens. O Estado não pode fazer nada contra uma pessoa que divulga uma mensagem polêmica, chocante, salvo naqueles casos expressamente previstos na Constituição, apologia à guerra, racismo, nazismo. De maneira geral, ele não pode fazer nada, mas isso não significa que a pessoa não vai suportar custos pela divulgação de mensagens polêmicas. Eles existem e fazem parte. Isso é, inclusive, uma das características econômicas da informação que produz falhas de mercado. Então, o fato de o Estado não poder atuar para praticar censura com base para censurar um ponto de vista específico não significa que a pessoa não possa suportar os custos da divulgação daquela própria mensagem, o que ocorre em qualquer sociedade. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer e parabenizar o Alexandre Stankiewicz. Muito obrigado pela presença, pelo trabalho, parabéns também pela obra, pelo livro que está aqui. Também ao professor Alexandre Vitorino e ainda ao professor Luiz Carlos Yazbek. Muito obrigado pela presença, pela contribuição de vocês aqui em nosso debate de hoje. E lembro que você pode participar do Academia enviando aí a sua sugestão de tema, o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação. O endereço eletrônico é academia@stf.jus.br. O programa pode ser visto também na internet em nosso endereço www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.